Bora para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre, vamos dizer assim, aprendizado barra estudo. O que eu vi, o que me falaram, o que eu apliquei, o que eu percebi que funciona para mim, o que eu vi que o comum geralmente não funciona. Então eu vou trazer uns tópicos e vou falando sobre eles. Bora pro vídeo. Vou trazer 5 tópicos. Então vamos lá. O que eu sempre escutei, nem sempre como funciona. O jeito que eu aprendo é nunca estude somente a sua área e dê tempo ao tempo. Vamos começar pelo primeiro, né? Porra, todo mundo já escutou isso. Ah, mas você vira pro seu pai, não tem jeito, tal coisa, né? Ele fala, não tem outro jeito, senta e estuda. Eu entendo que isso é um jeito que foi feito há muito tempo atrás, mas hoje em dia, se você conseguir fazer com que a pessoa tenha apreço pelo estudo, é muito melhor do que só forçar a estudar. Esse senta e estuda, não tem outro jeito, isso é mentira. Você pode trazer outras técnicas, que é o que eu vou falar mais para frente, para melhorar isso, de não ser só sentar e estudar, de você ir mudando e achando o seu jeito de estudar. Porque tem gente que vai aprender muito mais na prática, que é o meu caso. Eu gosto muito mais da prática. Quando é colocado em prática, eu aprendo muito mais fácil do que se fosse só lendo, só escrevendo, porque parece que não fixa na minha cabeça. Então, para mim, essa frase, senta e estuda, não tem outro jeito, nunca funcionou. Sempre o que me ajudava era as aulas. Porque se eu estava na aula, eu meio que colocava em prática aquilo, entendeu? Tipo, numa matemática, um estilo de um cálculo, uma equação. Se eu só lesse, eu não ia lembrar de como fazer. Agora, se eu estou na aula e aplicando aquilo que a professora ensinou para a matéria, aquilo ali fixa muito mais forte na sua cabeça. E fixava muito melhor na minha. Tanto que todas as vezes que eu não ia na aula e tinha que estudar essa parte por fora da matéria, geralmente eu não ia bem, porque a prática não estava inserida. Alguém não estava lá falando e eu tendo que fazer na hora, entendeu? Não aquele negócio de, ah, vou ler, vou aprender. Porque vai muito. Pode ser que você leu, mas você decorou e você não sabe se aprendeu, entendeu? Porque tem muita coisa que confundem de aprender e decorar. Quando você decora, você sabe a informação, mas não necessariamente ela tá fácil para você. Agora, se você aprende, você consegue ensinar. Você não tem problema ai, não lembro. Não vai ter esse problema. Você vai ser sempre pontual, porque você vai conseguir ensinar as pessoas, porque você aprendeu. Segundo, nem sempre o comum funciona. Eu já falei isso no começo, no tópico de o que eu sempre escutei. Mas é a verdade. O comum para algumas pessoas é sentar e estudar. E escrever, fazer resumo, fazer mapa mental, várias coisas. Mas para mim não é. O jeito que eu acho mais tranquilo de eu aprender é colocando na prática. E vamos dizer assim, hoje em dia não é tão comum. Tá mudando isso, que as pessoas estão voltadas mais para a prática, não só para a teoria, porque antigamente era muito você tem que saber muita teoria e a prática você vai aprendendo durante. Mas isso não existe. Por quê? Pelo menos na minha área. Se você tem muita teoria, na prática nem sempre vai ser o correto, que é a veterinária. Nem sempre o que você olha vai ser o perfeito. A vida real não é perfeita. Então ela tem uns desvios. Pode ser que ocorra uma emergência no meio da cirurgia e você não sabe. E você não lembra como que funciona, porque você foi pelo caminho certo. O caminho certo para mim é como se ele não tivesse intercorrência. Mas, pô, todo mundo sabe que a vida real não é assim. Então a gente tem que colocar a prática nos principais, que é o que eu defendo. Se você só aprende sentado na cadeira, desculpa, você não está aprendendo. Porque na hora que eu o apertar, não vai funcionar. Porque a vida é completamente diferente do que a teoria. Terceiro, o jeito que eu aprendo é o método Pomodoro. Todo mundo conhece esse método. É um método bem diversificado. Alguns provavelmente podem ser que não saibam esse método, mas eu vou explicar mais ou menos uma base de como ele funciona aqui. Como que ele funciona? Ele vai a partir de ciclos. Então são ciclos de 25 minutos para 5 minutos de pausa. A cada 4 ciclos de 25 minutos, você dá uma pausa entre 15 a 30 minutos no estudo ou na atividade que você estiver fazendo. Porque assim, com esses ciclos, você vai trazendo uma leveza maior para o estudo, porque você tem um descanso. Mas lembrando, descanso é descanso. Não é você ficar mexendo no celular. É você realmente parar a sua cabeça. Porque ela está sendo usada muito, muito, de você tentar
lembrar, de você estudar, de você fazer exercício, de fazer tudo. Se você vai pro celular, você não descansou ela, ela ainda tá ativa. Então você dá 5 minutos, fica olhando pro teto, faz alguma coisa sem gastar sua cabeça. Fica parado, vai beber água, vai brincar com seu cachorro, mas volta depois desses 5 minutos. Lembrando que esse método Pomodoro é o que eu utilizo, entendeu? Eu sei que existem vários outros tipos, como SQ3R, que é basicamente pesquisar, perguntar, ler, recitar e revisar. Existe o método de Feynman, que ele consiste em você imaginar que você vai ensinar para uma criança. Isso facilita, porque aí você vai ter que bem detalhado e bem simplificado, e aí você vai entender bastante do conteúdo. Mnemônico, que tem como método usar associações e gatilhos mentais para você lembrar das matérias, dos estudos, basicamente como se fosse uma decorada. Mas para alguns funciona. E um outro que todo mundo conhece, que é os flashcards, que na frente do card vai estar as perguntas e atrás as respostas, que muita gente usa para estudar, principalmente na minha área, que é da veterinária, que é anatomia, que são essas áreas que dependem mais de você, entendeu? E trazendo uma curiosidade aqui, quem foi que inventou o método Pomodoro foi o Francesco Cirillo, no final da década de 80. Então, por que é chamado de método Pomodoro? Porque ele usava aqueles cronômetros, sabe, de cozinha, e aí ele estava no que era no formato de tomate. Aí por isso Pomodoro, porque realmente o nome lembra. O quarto, não estude somente a sua área, pelo simples fator, se você só estuda a sua área, a chance dos problemas estarem travados porque você não pensa em outra coisa é muito grande. Se você estuda outras áreas, não estou falando para você estudar para trabalho, não, 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 não. Estou indicando você estudar como forma de conhecimento cultural, pode ser brasileiro, internacional, não importa, mas de você ter um conhecimento a mais. Por quê? A partir desse tipo de conhecimento que são fora, você pode acabar achando um jeito de resolver esses problemas que você tem no seu emprego, na sua empresa, na escola, em relacionamento, essas coisas. Então você conseguir diversificar um pouco mais o estudo, óbvio que não é para largar a mão do estudo, do trabalho, da sua escola. Não importa, você não pode abrir mão. Mas se você adicionar algumas coisas a mais sobre isso, vamos colocar no sentido de eu estudo veterinária na faculdade, estou fazendo os estágios, tudo bem, mas voltando para casa, eu vou estudar a parte de roteiro, de câmera, de edição de vídeo. Não tem nada a ver ligado à minha área, mas isso pode agregar mais para o futuro também. Além de, eu não, pô, vamos dizer assim, eu criei minha clínica. Eu sabe, estudando a parte de marketing, de câmera, de edição, se eu precisar fazer uma alavancagem orgânica para minha clínica, eu vou ter uma capacidade maior do que eu teria se eu tivesse só focado na veterinária. Como se eu só tivesse que saber a teoria e a prática, mas só da veterinária, de nada mais, entendeu? Então você conseguir estudar outras áreas ajuda muito no seu crescimento pessoal e provavelmente no seu crescimento financeiro daqui a alguns anos. Quinto e último, esse é um dos mais importantes que tem a ver com alguns vídeos que eu já soltei, que é o dê tempo ao tempo. Tem uma frase que foi popularizada pelo Malcolm Gladwell, que é um jornalista britânico, que é a teoria das 10.000 horas. Como que ela funciona? Se você tem 10.000 horas de prática em uma área, você consegue se tornar especialista sobre ela. O que aconteceu que depois falaram? Que não é só a prática. Porra, mas isso é óbvio, né? Você tem que ter teoria, você tem que ter dedicação, você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas se você tiver essa parte por trás e colocar em prática nessas 10.000 horas, você vai se tornar um especialista. Porque se você tem 10.000 horas de estudo e dedicação, provavelmente você. Desculpa, mas é muito difícil você ser especialista. Você tem que ter colocado em prática. Porque a teoria não é igual à realidade. Tem muita variação na realidade. Não é só a teoria que funciona. Então tem que pensar muito nisso. E de tempo ao tempo, o que eu coloco como isso? Porque é paciência. Já citei isso em outro vídeo. É paciência. Vê no vídeo de disciplina. Eu falo exatamente sobre isso. Se você tem paciência, você chega onde você quiser. Não tem lugar que você não alcance. É quase impossível.
Tem uma frase também que eu não lembro quem que fala isso, mas é que o homem paciente vence de todos. Porque se ele tem paciência para chegar, o caminho é calmo, é tranquilo, ele sempre chega no objetivo, de aprender alguma coisa, se é juntar dinheiro, se é investimento, se é, sei lá, construir uma casa, afins, se for qualquer coisa, se ele tiver paciência, ele vai chegar no objetivo. Não tem como ele fugir do objetivo, porque com o tempo tudo dá para fazer. Óbvio que você não vai acumular todo o conhecimento do mundo, mas se você tiver tempo e calma, você vai conseguir. Que é a junção da paciência, que é você ter calma no processo e ter tempo, que é exatamente isso. Vamos colocar assim, o fisiculturismo é muito esse tempo, a paciência do atleta. Porque não tem como de um dia para o outro ele ficar gigante. Ele tem que entender que é um processo de anos para ele chegar num tamanho extraordinário, entendeu? Então depende muito disso, da paciência. Tem também a ilusão do conhecimento inicial, que é quando você começa a estudar algo e aí você se acha inteligente, o seu ego sobe, porque você está superficial, então você ainda não entende o conteúdo. Depois você vai estudando por mais um tempo, você entende que você não sabe tudo, e aí você começa a achar que é burro. E aí o que acontece? Você inverte o gráfico de o seu ego ser alto e o seu conhecimento baixo. Aí o seu conhecimento começa a ser alto e o seu ego baixo. E aí o que acontece? Você vai estudando ao longo do tempo e você vai entendendo o conteúdo, parando de se comparar com os outros, tendo mais paciência, identificando lacunas do seu conhecimento. Então você para e aí o que acontece? Estagna, porque o seu conhecimento chegou no limite e o seu ego não vai passar disso. E eu falo ego de se sentir inteligente e de se sentir burro no assunto. Não é ego de se sentir o mais foda, é de achar que é inteligente e achar que é burro no assunto. Então tenha muita paciência, que você vai conseguir as suas coisas. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero muito que vocês absorvam bastante esse conteúdo e que mude a vida de vocês. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações, me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui. E bora que essa semana tem muito mais vídeo para vocês. Se mantenham no caminho de valor.